Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade então aos vídeos que gravei anteriormente. Hoje eu escolhi o texto do dia 18 de março sobre os olhares sobre o rural brasileiro, da autora Maria Nazaré Galdel Vanderlei. A Maria Nazaré Vanderlei é uma estudiosa do mundo rural, muito reconhecida, né? Inclusive internacionalmente. Ela estudou na França, né? E tem várias publicações sobre temáticas do meio rural. Inclusive tem um prêmio, né, chamado com o nome dela, né? Ela é uma autora viva, mas já tem esse prêmio chamado Maria Nazaré Vanderlei a ser concedida a melhor tese sobre temas rurais no Brasil, né, concedida pela Rede de Estudos Rurais, que é uma rede que articula vários intelectuais que estudam as problemáticas ligadas ao mundo rural. A autora tem diversos artigos publicados que podem ser encontrados inclusive na internet, e tem livros, né? Então tem pelo menos 2 livros aí que eu indico para leitura complementar, quem quiser, né, depois complementar aí a formação. Um dos livros é Um Saber Necessário, Estudos Rurais no Brasil, que é esse de capa amarela, e o outro de capa marrom é O Mundo Rural como Espaço de Vida, reflexões sobre a propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade. Esses 2 livros, então, fica como indicação para vocês como leitura complementar. O artigo sobre os olhares sobre o rural brasileiro foi publicado em 2005, mas foi escrito em 2004. E ela chama atenção para o que? Os processos de modernização, urbanização e industrialização não foram capazes de extinguir ou acabar com o espaço rural brasileiro, e nem de homogeneizar, uniformizar as suas especificidades, as suas particularidades. Ela ressalta que o espaço rural, então, ele pode ser entendido pelo menos em 3 dimensões: o espaço físico, que seriam incorporados os territórios, os símbolos, né, nesse espaço físico, que seriam também o uso do solo, a ocupação desse solo, os recursos naturais, né, o uso e a relação também entre o ser humano e a natureza, né? A outra dimensão seria o lugar de vida, né? Seriam estilos de vida, identidades que se fazem é, na, vivendo na terra, da terra e trabalhando na terra, né? Que seriam os agricultores familiares, os assentados e várias pessoas que moram no rural, que tem ele como um local de referência, né? Referência para construir o seu ser social, os seus projetos de vida, né, e das suas famílias. A terceira dimensão do espaço rural seria o lugar em que tem uma visão de mundo, né, que tem uma ideologia, uma visão de mundo. Seus habitantes são cidadãos, né, e por serem cidadãos eles também são portadores de direitos e participam da sociedade brasileira, embora muitas vezes não sejam reconhecidos como participantes. E por serem participantes, por produzirem, deveriam acessar então direitos, terem direitos de cidadania. Essa é uma dimensão mais política aí da questão do espaço rural. O espaço rural ele também passou por diversas crises sociais, né, que gerou transformações, né? Crises de emprego, né, na agricultura, né, que colocou e tem colocado ultimamente a ruralidade no debate. A população rural brasileira passou por diversos processos, e o mais discutido e mais conhecido é o êxodo rural. O êxodo rural, do ponto de vista sempre mais focado a partir da cidade, né? Mas tem também aqueles, não só aqueles que saíram do campo e foram para a cidade e que incharam, digamos assim,
as periferias, mas tem também aqueles que permanecem no rural e que conseguem estabelecer relações nas localidades onde moram e com a vida da cidade e a vida pública também, de alguma maneira. Mas a grande questão que a autora coloca, e que dá para a gente pensar na disciplina de Sociologia Rural, é como ter acesso a direitos básicos de cidadania vivendo, morando e trabalhando no espaço rural, né? Então essa é uma questão aí que implica em pensar essa diversidade de espaços rurais no Brasil atual, né? Desde aquele rural mais relativamente isolado até o rural periurbano, ou que moradores, agricultores que vivem nas periferias das grandes metrópoles, né? Muito bem. A diversidade dos espaços rurais é um dos tópicos ali. Ela vai falar que a constituição desses espaços rurais no Brasil foi feita de formas diferenciadas e há pelo menos o povoado, né, o povoamento desses espaços foi de forma diferenciada. Então vai ser diferente uma realidade em que existe a fazenda, né, como as fazendas do café em São Paulo, ou a realidade dos engenhos, das usinas no Nordeste, né, em que seria uma realidade como se fosse miniatura de cidades. Né? Outra realidade que a gente tem é os povoados menores que não estão no jugo da fazenda, né, que estão fora. Então, só pensar que a constituição desses espaços rurais não é de uma forma homogênea, única. Né? Então, ali ela coloca pesquisas da década de 40, 70, né, que vão perceber que tem essa questão dos povoados maiores e menores. As pessoas que têm a posse da terra, da moradia, com uma maior autonomia de trabalho e comércio, né? No caso da colonização aqui no sul, a gente vai ter os colonos recebendo propriedade da terra. Isso também vai lhes dar uma autonomia maior, né? No caso de aglomerados, nas fazendas, nos engenhos, essas trocas elas vão ser desiguais, porque vai ser para você ficar na fazenda ou na terra do dono, né, de um único dono, do fazendeiro, né? Você tem que estabelecer trocas desiguais, assimétricas, e muitas vezes o trabalho é obrigatório, né? E o comércio ele se dá pelo regime de barracão, não é um comércio livre. Já nos povoados, não, a diferença é que tem um comércio livre. E tem também uma maneira também de ocupar e povoar os espaços rurais, que é os habitats dispersos, né? Tem habitats que são sitiantes com casas mais afastadas uma das outras. Exemplo disso seriam os bairros rurais paulistas e também as colônias aqui no sul do país. Né? As linhas e picadas que foram abertas e depois foram se colonizando as margens dos rios ou das estradas, né? E depois as picadas viram estradas. Né? Então vai ter dois tipos aí de povoamento, de colonização por habitat disperso, né? Através de linha ou através também de manchas de casas, né? Umas próximas às outras. Na vida caipira, o bairro rural era um espaço de sociabilidade muito importante, né? Se referindo à década de 40 e 50, e mais importante inclusive que a família. A partir do momento que o caipira foi se integrando com a sociedade mais ampla, com a cultura urbana, esse lugar de sociabilidade do bairro foi se perdendo e ele foi se apegando muito mais na família. No Brasil, o poder estatal decisório e os bens e serviços ficam centralizados no urbano, sendo que o rural é muitas vezes entendido por políticos, por uma classe dominante, ou aqueles que elaboram políticas públicas, né? Muitas vezes, ou foi historicamente entendido no Brasil como um espaço rural, sendo como espaço da precariedade
social. Então, em que não precisa ter bens e serviços, não precisa ter acesso à saúde, acesso à educação de qualidade e assim vai. A discussão sobre campo e cidade, ela faz bastante e traz alguns autores ali para essa discussão, autores clássicos da sociologia brasileira e, né, que discutiram a partir do Brasil, da sociedade brasileira. E vai falar que, por exemplo, Marvin Harris, que a cidade lá, a ideia de que a cidade subordina o campo politicamente, essa é uma concepção, né? Embora hajam trocas, mas há uma subordinação do campo em relação à cidade. O Emílio Williams, né, que é um alemão, observou a ausência de oposição entre urbanos e rurais, mas sim uma profunda relação de interdependência e reciprocidade entre ambos. É a outra abordagem, a questão da interdependência. O Antônio Cândido vai perceber que há uma capacidade por parte dos caipiras que ele estudou lá no São Paulo de readaptação e resistência frente à cultura urbana. E o Estado teria um papel aí para amenizar esse processo violento de urbanização, que seria através da reforma agrária planejada, né, não deixando aquela população relegada à fome e à ausência de regras, que seria a anomia. Já Maria Isaura Pereira de Queiroz, 38, vai falar que há influências recíprocas e complementares, não existe essa dualidade ou oposição campo-cidade. Então, ambos, o campo influencia na cidade e a cidade também influencia no campo, e essa é uma posição mais coerente que a própria autora do artigo também concorda. O Carlos Rodrigo Brandão é uma perspectiva mais atual, ele faz uma pesquisa também na região sudeste, e falando da perspectiva dos próprios atores sociais e como eles mesmos constroem tipologia dos lugares de vida, por exemplo, a oposição entre o sertão e o bairro, né, o sertão, o sítio. O sítio seria o sertão já dominado, a natureza dominada, né? O bairro seria uma coletividade maior que o sítio, e entre o bairro e a cidade estaria a vila, né? Então são hierarquias aí no horizonte dos próprios atores sociais pesquisados por Carlos Rodrigues Brandão. Na relação campo-cidade existe então uma dupla face do rural. Um rural que é mais fragilizado pelo isolamento e pela precariedade de acesso a bens, serviços, direitos básicos de cidadania, né? E isso vai ocasionar o processo de êxodo rural, né? Desagregador, porque as pessoas vivendo mal, elas vão acabar, ou acabaram historicamente também falando, abandonando o campo. E tem também um rural que, por outro lado, é povoado, é dinâmico, social e culturalmente falando, e com grande capacidade de resistência aos efeitos desagregadores. Essa resistência ela se faz através da apropriação da cidade pelos rurais, então, principalmente falando em pequenos municípios, acessando, né, esses bens e serviços dos pequenos municípios. Essa apropriação ela vai se dar em maior ou menor grau, né? Os que estão mais isolados, seria um rural mais profundo, a exclusão vai ser maior, né, do acesso à cidade ou à cidadania também, pensando assim. Já por outro lado vai ter a precarização, um segundo estágio seria a precarização tanto da cidade, da pequena cidade que não tem esses bens e serviços, como da sua periferia rural. Então a vida vai ser muito parecida, o estilo de vida tanto do núcleo urbano como do espaço rural vai ser muito parecido. E tem um outro nível em que há realmente a apropriação da cidade pelos rurais, que vão ter mais acesso a transporte, os contatos com o meio urbano vão ser mais intensos, e alguns inclusive podem sair do meio do espaço rural e habitar a sede municipal, o núcleo urbano, mas mantendo seus vínculos, tanto o seu trabalho no meio rural, a sua atividade econômica ligada ao rural, e estabelecendo também vínculos e redes de sociabilidade, continuando com
habitantes, com os habitantes que ficam no meio rural. Então é o caso de alguns municípios, pequenos municípios, em que idosos se aposentam e vão morar no núcleo urbano, ou crianças que não têm acesso à escola vão estudar na cidade, podem morar inclusive em casa de parentes, mas continuam tendo acesso com os parentes que ficam no espaço rural. Então essas são uma das questões aí dessa complexidade aí, que fica muito difícil às vezes você classificar isso ou aquilo, ou é rural ou urbano. Então ela até questiona a questão da classificação do IBGE, dizer que pequenos municípios, que só a quantidade de habitantes, dizer assim, então abaixo de 20 mil é visto como rural, acima não, ou questões assim que abaixo de 5 mil habitantes pode ser visto como pequeno, como rural ou como urbano, ou acima de 5 mil como urbano. Então tem questões que são mais complexas, porque mesmo no núcleo urbano há o espaço rural ou rural, uma mentalidade, um imaginário chega também nesses lugares. Então, espaços vazios e a precariedade da vida do campo, ela vai falar que o problema é que um rural dinâmico supõe a existência de uma população que faça dele um lugar de vida e de trabalho, e não apenas um campo ligado à especulação, investimento ou uma reserva de valor. Seria essa uma crítica aos latifúndios improdutivos, né? As grandes propriedades, e que expulsam muitas vezes os trabalhadores do campo e que impede o acesso à terra, a democratização da terra de milhões de famílias, né, no Brasil. Então esse é um dos problemas. Então aí que vem a importância da reforma agrária, a questão, né, de reabitar o campo e revitalizar socialmente esses espaços, né, que antes estavam vazios. Então ainda temos um problema no Brasil, que é a pobreza rural, né? A população rural ainda é a principal vítima dessa pobreza, do isolamento e da submissão política. E atualmente, se for pegar dados mais atuais que eu peguei ali, 80% da extrema pobreza no mundo é rural, no mundo todo, são dados da ONU recentes. E no rural brasileiro, 35% são pobres e 25% são extremamente pobres. Essa é a realidade, isso também ligado à ONU, à FAO, que é a Fundação das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, dados de 2014. Associado à pobreza estão também outros problemas graves, que são a subnutrição, moradias precárias, mortalidade infantil e baixa expectativa de vida também. Então esse é um problema que vocês vão se defrontar, né, no trabalho de vocês enquanto extensionistas rurais. Se antes o rural era visto como lugar do atraso, como lugar de problemas, miséria, ignorância e isolamento, hoje tem se mudado, e currais eleitorais têm se mudado um pouco mais essa visão, principalmente nos que estão, elaboradores de políticas públicas que estão à frente de agências que elaboram essas questões. Pode ser então visto também, né, tanto nas academias que estudam, academia que estuda isso cientificamente, também tem pensado em o rural enquanto portador de soluções ou territórios do futuro. Então, nesse sentido, pode ser visto uma das soluções é a solução para o desemprego, que tem bastante na cidade, a miséria, a pobreza, uma das soluções seria a reforma agrária ou o retorno de pessoas que estão vivendo mal na cidade para o campo. Isso resolveria vários outros problemas, como a violência urbana, e problemas às vezes da própria economia não ser tão forte, né, porque as pessoas que estão excluídas das esferas do trabalho e do consumo, né, acabam também enfraquecendo a economia. A questão de qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida, o contato com a natureza, então há uma valorização do rural nesse sentido, né, também a proteção do meio ambiente, a questão do turismo rural. Então são novas funções para o rural, né? Para frente a gente vai ver essa questão do multifuncionalidade do meio rural. Então não é só função agrícola, né? Tem outras funções. Uma das funções também é a residência rural, né? Pessoas que saem da cidade e vão morar em condomínios
no meio rural, às vezes pessoas de classe média, profissionais liberais, médicos e assim vai. Tem também a questão de lazer, né? De chacras de lazer, moradias de lazer. Tem a questão da agroecologia e a produção de alimentos mais saudáveis, né? E que também numa época que, né, a gente está passando agora de Covid-19 ajuda muito, né? A agricultura familiar e camponesa que produz de forma saudável e agroecológica ajuda a aumentar a imunidade da população como um todo, né? E isso é muito importante para se manter a saúde, inclusive dos trabalhadores urbanos. O rural também pode ser visto como espaço então de acesso a direitos e serviços básicos. Não é só a cidade, o núcleo urbano que precisa ter esses serviços básicos, então como saúde, educação, direito à cultura, ao lazer e acesso à justiça, acesso à paróquia, à igreja, acesso a escolas boas, inclusive ao ensino superior, universidades. Tudo isso, se fosse pensar, os habitantes no rural têm direito e isso não precisaria deslocar daquele meio rural para ir para os grandes centros urbanos para ter acesso. E por último, a autora fala da questão da diversidade de atores do rural. Os principais atores, claro, que são os agricultores familiares e os trabalhadores rurais, sejam eles assentados na reforma agrária ou não, que tem o rural como lugar de vida e de trabalho, né? Eles estão ali sempre no rural, né? Mas também tem outros atores atuais, que são os turistas, os residentes secundários, proprietários e empresários rurais, que muitas vezes moram na cidade e visitam as suas fazendas. Tem as agroindústrias, no oeste catarinense isso é muito forte, a questão das agroindústrias. Tem as cooperativas, agentes de serviços diversos e tem o Estado, também agentes do Estado, militantes de movimentos sociais, ONGs, igrejas, etc. É isso, essas são as referências e obrigado pela atenção e até a próxima.